E aí, pessoal? Falaremos agora sobre anestésicos locais e gerais, né? Lembrando que anestésicos são fármacos que vão impedir o surgimento da dor, né? Diferentemente dos analgésicos, onde são fármacos que acabam aliviando, né, ou tratando, eliminando a sensação de dor. Primeiramente, sobre anestésicos locais, o primeiro anestésico local descoberto, na verdade, foi a cocaína, né, que sabemos que é uma droga ilícita hoje. Mas a cocaína ela deu origem aos anestésicos locais, né? Uma substância que foi obtida de forma a partir da extração de um vegetal, né? Então, lá em 1860, mais ou menos, conseguiram os cristais puros dessa substância. Depois, alguns pesquisadores, como o famoso o Freud, conseguiu fazer teste com eles, né? Com essa droga. E em 1905 começaram a produzir derivados da cocaína, sintetizando assim a procaína. E aí foi o primeiro fármaco do tipo éster. Então, daqui a pouco a gente falar sobre essa classificação, mas primeiramente surgiu o anestésico local tipo éster, né? E só em 1943, quase 40 anos depois, surgiu os anestésicos locais do tipo amida, né? Que quimicamente é diferente do tipo éster e farmacologicamente também, porque tem toda uma diferença de absorção, impotência e outras coisas mais. Quanto à ação do anestésico local, o anestésico local ele não consegue fazer a sua ação no meio extracelular. Ele precisa passar para o interior da célula, onde, pela parte de dentro do receptor, né, ele fará o bloqueio dessa célula e será feito o efeito anestésico assim. Mas o mais importante a gente entender aqui que é para o fármaco ser absorvido, né, para poder passar para o interior da célula, ele precisa estar na sua forma não ionizada. Então, o anestésico local, quando ele está ionizado, ele consegue passar pela membrana, devido ao seu pH do meio, porém, no pH interior da célula permite que ele se torne novamente ionizado. E é essa forma ionizada que se liga ao receptor, né, causando bloqueio, causando assim um efeito anestésico. Então, em relação à ação do anestésico, mecanismo de ação, a gente precisa entender dois pontos. Primeiro, que o fármaco ele não consegue bloquear de forma externa da célula, então ele primeiro precisa ser absorvido pela parte interior da célula e acessar o canal. E também precisamos entender que para ele ser absorvido, para passar para o meio celular, ele obrigatoriamente tem que estar na forma não ionizada, né? E somente no interior da célula ele se ioniza para fazer de fato o seu mecanismo de ação. Quanto ao anestésico local, aqui nós temos dois exemplos, a procaína e a ropivacaína. Perceba que do lado deles tem um valor aqui, 8,9 e 8. O que é isso? É o pK, né? pK, gente, ele fala sobre a acidez do fármaco. Ele consegue me dizer se o fármaco é ácido ou básico. Os anestésicos locais, de maneira geral, são bases, né? Bases fracas. Porém, perceba que existe uma diferença química entre os dois. A procaína, no seu meio da molécula, ele tem um grupo éster, né, que é a carbonila, é o carbono ligado ao oxigênio, que está ligado a um outro oxigênio. Então perceba que a presença desse grupo éster no meio da molécula, ele caracteriza o anestésico local como tipo éster. Já o tipo amida, ele possui já o grupo amida, claro, no interior da célula. Certo? Do lado esquerdo da molécula aqui, a gente vê o aromático, que faz parte do grupo aromático do anestésico local. E no outro lado da molécula, nós temos o grupo amino, né, que é o grupo responsável aqui pela ionização do fármaco. Agora, de pouco a gente viu que o fármaco ele ioniza, volta para não ionizado, e é justamente o grupo amino que tem essa função. Né? Já o grupo aromático, que é esse grupo que torna aromático,
ele é responsável pela polaridade do fármaco, né? Pela absorção do fármaco, pelo fato dele ser por ele ter uma polaridade específica. Mas quando se compara os dois fármacos, a gente compara os fármacos anestésicos locais para poder avaliar sua potência, sua toxicidade, a gente tem que levar em consideração o pKa dele. E quanto menor o pKa, comparando dois fármacos, claro que comparando o mesmo pH, quanto menor o pKa, claro que mais formas não ionizadas eu vou ter. Se eu tenho mais formas não ionizadas, eu tenho maior absorção, correto? Então, se eu tenho maior absorção, eu sou mais lipofílico, né? Se eu tenho maior lipofilicidade, se eu tenho maior poder de absorção, eu vou ter menor tempo de latência. Tempo de latência, gente, é o tempo em que a droga é administrada e o tempo que faz o seu efeito. Então, claro, se o fármaco é absorvido mais rápido, ele chega mais rápido ao seu local de ação, tá? Agora, claro, se eu chego mais rápido ao local de ação, eu também tenho o risco de ser mais tóxico, certo? Então, isso aqui me leva a dizer que quanto menor o pK do fármaco, maior as formas não ionizadas eu vou ter, mais lipofílico o fármaco é, menor tempo de latência, maior toxicidade, e o fármaco assim terá sua maior potência, né? Então, comparando esses dois fármacos aqui do slide, onde eu tenho um pK de 8,9 e a ropivacaína com pK de 8, eu posso afirmar para vocês que a ropivacaína com pK de 8 ela é mais potente. Por que ela é mais potente? Porque o pK dela é menor. Se ela tem um pK menor, ela vai ter mais formas não ionizadas do que a procaína, né? Se ela tem um pK menor, se ela tem mais formas não ionizadas, a ropivacaína acaba sendo mais absorvida, mais lipofílico, tendo seu tempo de latência menor. Agora, claro que ele ser mais potente, ele também corre o risco de ser mais tóxico. Então, sempre observe essa relação entre o pKa, a quantidade de formas ionizadas, e o resto é uma cadeia, é uma sequência lógica. Tá? Quanto à excreção do fármaco, os dois, tanto tipo éster quanto tipo amida, eles são excretados por via renal. O que modifica entre eles é o metabolismo. O éster é metabolizado em tecido e plasma. Já o amida é metabolizado no fígado. Nessa tabela aqui você pode observar muito bem, né, os anestésicos locais do tipo amida e do tipo éster. Nós vimos que os primeiros fármacos que surgiram após a cocaína, né, naquela historinha que eu contei, foram justamente do tipo éster. Então perceba que os ésteres eles possuem um pK maior. Logo, eles vão ter menor potência do que o amida. Na química medicinal, sempre que você fala em melhoramento de fármacos, o fármaco ele tende a ser melhor, né, em termos de potência, ou diminuir a sua toxicidade. Então vejam só a ordem cronológica. Nós tínhamos a cocaína, surgiu o fármaco do tipo éster, fizeram modificações moleculares, criaram um anestésico local do tipo amida, e esse anestésico tipo local do tipo amida nós temos os fármacos com menores pKa. Logo, eles vão ter mais formas não ionizadas. Percebam aqui na tabela o exemplo do fármaco, a mepivacaína. É o fármaco que tem menor pKa, né? Então, ele teria, teoricamente, uma maior potência, lembrando que também poderia ter essa maior toxicidade. Isso por quê? Porque ele teria maior percentual de formas não ionizadas. Cuidado! Essa tabela ao lado, que tem 61, aqui é o percentual de formas ionizadas. Tá? Então, a forma química dos fármacos, nós temos forma ionizada e não ionizada, que totaliza 100% de formas. Se eu tenho 61% de formas ionizadas, é porque aqui eu vou ter 39% de formas não ionizadas. Então, a mepivacaína é o anestésico local que eu vou ter o maior número de formas não ionizadas. Por quê? Porque o seu pKa é menor.
Logo, tudo isso vai aumentar a sua lipossolubilidade, diminui o tempo de latência e aumenta assim a sua potência e também a sua toxicidade. Outros anestésicos locais, anestésicos gerais, diferentemente dos anestésicos locais, eles promovem uma perda de consciência, né? Um relaxamento muscular e a redução de atividade reflexa, né? Então, ou seja, ele deprime o sistema nervoso de modo reversível. Nós temos anestésicos venosos, e aqui entra os barbitúricos, temos os benzodiazepínicos, a ketamina, o propofol, né? Nós temos agentes voláteis, e desde do uso mais antigo, claro que não se usa mais hoje na clínica, mas nós temos o éter, o cloroforme como exemplo, mas hoje o que se utiliza mais é o sevoflurano, o alotano, né? E também temos os gases anestésicos, que são o óxido nitroso e o xenônio. Quando se fala em fase de anestesia, nós temos aquela fase inicial de indução, onde se utiliza fármaco de ação rápida. Depois faz o uso de anestésicos, onde mantém, né? E aí já se usa mais comumente os fármacos, fármacos voláteis, né? E depois, claro, tem a recuperação do paciente com a retirada dos anestésicos. Quanto ao mecanismo de ação dos anestésicos gerais, eles têm uma ação igual ao benzodiazepínico, igual os barbitúricos, igual no sentido de ser um agonista do receptor do tipo GABA, né? O GABA é um neurotransmissor onde, ao se ligar ao receptor, ele promove uma maior entrada de cloro na célula, né? Causando assim uma hiperpolarização e um efeito sedativo no corpo, né? Um efeito depressivo do sistema nervoso central. O que o anestésico geral faz? Ao se ligar ao receptor GABA, ele potencializa esse efeito. Ele aumenta a quantidade de cloro na célula, aumentando assim também a hiperpolarização e aumentando o efeito sedativo. Tá? Então, o mecanismo de ação dos anestésicos gerais, eles estão ligados diretamente à ligação do fármaco ao receptor GABA, promovendo maior entrada de cloro na célula. Um exemplo que nós temos no anestésico geral, e eu trouxe aqui só para te avaliar um pouco a parte química mesmo dele, é o propofol, né? O propofol ele tem a sua fórmula química dele somente de carbono, tem 12 carbonos, 18 hidrogênios e um oxigênio. Essa composição química dele promove uma alta lipofilicidade, né? Por quê? Porque a molécula ela é altamente apolar. Então, nós vimos que moléculas apolares possuem uma absorção maior. Por isso, o seu início de ação é muito rápido, né? Em torno de 40 segundos, segundo a literatura. E isso porque a sua estrutura química é composta basicamente de carbono e hidrogênio. Então, no vídeo de hoje, nós fizemos um resumo da farmacologia dos anestésicos. Vimos que os anestésicos locais eles são classificados em tipo éster, tipo amida, em que o pK dele, né, quanto menor o pK, mais potente ele é. Isso porque ele vai ter mais formas não ionizadas, com maior absorção. E vimos também que os fármacos anestésicos gerais, o mecanismo de ação dele se dá por ser agonista do receptor GABA, né, aumentando a quantidade de cloro no interior da célula. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, só falar. Beleza? Obrigado.